E continuando a nossa série Direito Eleitoral, agora estamos na difícil tarefa de eleger o presidente da República. Estamos no segundo turno das eleições e talvez você esteja pensando assim: o que de fato o presidente pode ou não pode fazer? O que eu tenho mesmo que me atentar para decidir o meu voto? E uma das questões mais polêmicas, um dos atos mais polêmicos que um presidente da República pratica são as medidas provisórias. E hoje eu vou te explicar direitinho sobre esse assunto. É isso mesmo, você já ouviu falar de medida provisória? Nunca ouviu falar? Ou já ouviu e não entende muito bem o que é isso? Por isso que eu tô aqui, para te explicar direitinho. A medida provisória é um ato praticado exclusivamente pelo Poder Executivo na pessoa do presidente da República. Então, a medida provisória é uma forma de legislar com urgência. O que significa isso? Não sei. Você que acompanha o Explica Direito já assistiu o nosso vídeo sobre os 3 poderes e lá a gente conversou um pouquinho qual é o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Você assistiu esse vídeo? Não assistiu? Eu vou deixar aqui na descrição um link sobre esse vídeo para que você fique por dentro dos 3 poderes. Um desses 3 poderes é o poder legislativo, que a gente conversou naquela ocasião. E cabe ao poder legislativo legislar, fazer leis, criar novas leis, alterar. Então cabe aos membros do Poder Legislativo, e quem são? Deputado federal, deputado estadual, senador, os vereadores aí da sua cidade, quando é época de eleição de vereador, aos membros do Legislativo legislar, fazer leis. Em caráter de exceção, ao Executivo, através da pessoa do presidente da República, ele pode legislar através de uma medida provisória. Mas como o próprio nome já diz, é uma medida provisória. Ela não tem o mesmo poder de uma lei. Uma lei, para ela ser aprovada, ela primeiro é um projeto de lei, tem todo um trâmite para que ela seja aprovada. Uma medida provisória, não. O presidente, em caráter de urgência, imagine uma situação de segurança, uma calamidade. O presidente assina uma medida provisória e a partir daquele momento que ele assinou já está valendo como lei. Por essa emergência, por essa urgência, passa-se por cima de toda a forma que se existe para criar uma lei para atender a necessidade principal, a urgência. O presidente pode fazer isso através de uma medida provisória. Essa medida provisória assinada pelo presidente da República, que agora, lei, ela vale por 120 dias. Por quê? O Congresso Nacional precisa resolver em relação a essa medida provisória, se ela continua valendo, se ela tem validade, então ela continua valendo como lei, eles aprovam como lei, se eles modificam algum texto ou se eles não concordam e não transformam isso em lei. Eles têm 120 dias para fazer isso. Acontece que em 45 dias, se eles não resolverem, para tudo. Todas as leis em andamento têm que parar tudo para resolver a medida provisória. A medida provisória tem que ser resolvida pelo Poder Legislativo. Senão a gente estaria dando ao Poder Executivo o poder que quem tem é o Poder Legislativo. Ficou confuso ou conseguiu entender? Ah, entendi. Então, o presidente da República tem sim autoridade, muito embora ele não sendo do Poder Legislativo, para criar uma lei através de uma medida provisória. Sempre dentro desse caráter de urgência. E também não são todos os assuntos que ele pode criar uma medida provisória. Mas, em regra geral, ele pode criar uma medida provisória que passará pela análise do Congresso Nacional. Você já sabe, o Congresso Nacional são as 2 casas legislativas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. Então, aquele prédio lá em Brasília, né, o côncavo e o convexo, todos eles, as 2 casas, têm que aprovar
a medida provisória. As duas casas juntas é chamado Congresso Nacional. Então, a medida provisória só se torna lei definitivamente, porque ela é lei a partir do momento que o presidente assina. Mas passados 120 dias, eles têm que resolver. Senão, se eles entenderem que aquilo não deve ser lei, não terá mais validade legislativa. Mas qual é o problema de um presidente da República ficar governando através de medida provisória? A medida provisória, ela deve sim existir num caráter emergencial, numa situação em que a população está em risco, entre outros fatores considerados, mas emergenciais. Mas se um presidente passa a governar através de medidas provisórias para passar na frente da fila assuntos por mera questão política, então imagina, como eu comentei aqui, para tudo. Se o Senado não resolve todas aquelas leis que estão em andamento, a medida provisória passa na frente de todas para que seja decidida se será lei ou não. Então, esse é o grande risco. Transformar uma questão emergencial em um aspecto simplesmente político. Porque a função do presidente não é fazer leis. A função do presidente é de cumprir as leis. As leis são criadas pelos governantes, pelos políticos que você elegeu. Então aí na sua cidade, você elegeu o seu vereador, ele vai fazer as leis da sua cidade, vai criar essas leis. Em âmbito estadual, os deputados estaduais. Em âmbito federal, os deputados federais e os senadores. Mas também você, povo, nós, todos nós, podemos também encaminhar projetos de lei, como foi o caso da Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa foi uma lei criada pelo povo. Passou pelo Congresso e foi devidamente aprovada pelo presidente da República. E hoje é uma lei que nos traz essa segurança de cada vez mais não termos na política pessoas corruptas, pessoas que foram condenadas em crimes. Então, essa transparência para a política. E você, já sabe se o seu candidato é ficha limpa ou ficha suja? No site do Tribunal Eleitoral tem essas informações todas sobre os candidatos ficha limpa, ficha suja. Dá uma olhadinha lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você fique por dentro e saiba em quem você está votando. É importante que você compartilhe essa informação, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, porque é assim que a gente vai renovando a nossa política. Conversando, entendendo e te explicando direito. É esse o meu papel. Hoje o meu objetivo aqui foi te explicar de fato o que a medida provisória é. O presidente pode ficar fazendo tudo mesmo, não pode? Às vezes a gente escuta uma coisa aqui, outra ali. Então esse foi o meu objetivo no vídeo de hoje. Você entender a função do presidente, aquele que você vai eleger, o que significa essa medida provisória e entender que nós somos um país que temos 3 poderes e cada poder tem a sua autonomia. E o presidente não pode e não vai passar por cima dos demais poderes. É isso que prevê a nossa legislação. E eu espero que você esteja gostando do Explica Direito. Você que não me conhece, eu sou a Natália Cordera, advogada, e o meu objetivo, o objetivo do canal, o objetivo do Explica Direito é levar informação para todos, para que esclarecidos, sabendo dos nossos direitos, dos nossos deveres e juntos lutar por um Brasil melhor. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau!